Temos um convidado agora para repercutirmos esse segundo dia de julgamento no STF. O julgamento do 8 de janeiro é o doutor Acácio Miranda, advogado, que está conosco aqui mais uma vez na programação da Jovem Pan. Doutor Acácio, obrigado pela presença e boa noite. Boa noite, Vitor. É um grande prazer estar com você e com todos aqueles que nos acompanham. Doutor, queria começar perguntando ao senhor, com a experiência que tem em tribunais, se são normais cenas como essa que acompanhamos hoje, manifestações tão acaloradas, digamos assim, por parte dos ministros, né? Se são normais, usuais, reprimendas, ofensas por parte de juízes a advogados, isso costuma acontecer em julgamentos ou foi completamente inusual isso a que assistimos hoje no STF? Doutor Acácio. Vitor, infelizmente, tanto a postura dos ministros como a postura dos advogados são circunstâncias com as quais nós nos deparamos costumeiramente. Não necessariamente vindo dos ministros, mas por parte de desembargadores, juízes, especialmente nas esferas mais elevadas. Porém, também é necessário nós ressaltarmos que a postura dos advogados, e aí eu não digo nem a postura social dos advogados, a postura dos ministros, mas a postura deles com os clientes deles não foi das mais corretas, uma vez que a oportunidade, a sustentação oral serve para que seja feita uma defesa técnica. Independentemente da postura dos desembargadores, independentemente da postura dos ministros, há necessidade da realização de uma defesa técnica. E nenhum dos três que ocuparam a tribuna hoje fizeram uso desta prerrogativa. Então, no final das contas, eu vou trazer um jargão popular aqui, eles acabaram levantando a bola, eles acabaram facilitando a vida dos ministros, inclusive para que os ministros tivessem essa postura. Doutor, e para pessoas leigas, né, pelo menos para quem não está familiarizado com o mundo jurídico, chamou muito a atenção o tamanho das penas, né? Foram penas pesadas, né? Penas de bastante tempo, né? Com tempo de duração bastante grande, mais de 10 anos de prisão em todos os casos já analisados até agora. É excessivo ou não? De acordo com aquilo que foi analisado, pelo entendimento do senhor, está correto? O Supremo pesou a mão nessas penas ou não? Estão de acordo com o que aconteceu? Vitor, é importante nós lembrarmos duas situações. Primeiro, há o que nós chamamos de concurso de crimes. Foram imputados e os réus foram condenados no dia de hoje por 4, 5 crimes cada um. E quando nós somamos as penas de cada um destes crimes, é natural que se chegue a um patamar elevado. 2 penas de 17 anos e uma pena de 14 anos. Mas é importante nós lembrarmos também que, apesar do regime inicial fechado, a progressão de cumprimento de pena muito provavelmente se dará depois de um sexto. Então, diante disso, esses réus ficarão presos entre 2 anos e meio e 3 anos. Considerando que eles já estão presos há quase 1 ano, eles têm, no máximo, mais 1 ano e meio, 2 anos de cumprimento de pena. Então, quando nós olhamos para o cenário, para os 17 anos ou para os 14 anos, parece um montante elevado. Mas quando nós levamos em consideração o cumprimento efetivo, a situação fica muito mais branda, fica muito mais leve. E isso acontece num julgamento como o de hoje, acontece na grande maioria dos julgamentos que acontecem no nosso país, independentemente da gravidade do crime. Óbvio, guardada a hipótese dos crimes hediondos, mas em todas as outras, onde há progressão em um sexto, apesar da quantidade, depois de 2, 3 anos, muito provavelmente o acusado já estará em liberdade. Doutor Acácio, e é claro que é muito difícil fazer previsões, mas o nosso repórter, o Bruno Pinheiro, trazia a informação de que apenas esses primeiros casos vão ser analisados no plenário físico do Supremo Tribunal Federal e o restante, afinal de contas, são mais de 1.000 réus, o restante deve ser analisado no plenário virtual. Dada essa temperatura elevada que a gente viu nesses 2 primeiros dias, ontem e hoje, lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, e dessa cobrança que havia, esse clamor popular, o fato de ter chamado muita atenção esse julgamento, de ter exposto bastante tanto os advogados quanto os ministros e de ser um julgamento acompanhado com tanta atenção e repercussão, será que esses próximos réus que vão ser julgados ali no plenário virtual, sem tanta comoção popular,
podem ter vida mais fácil, digamos, podem ser condenados a penas mais brandas, longe do calor dos holofotes das sessões de ontem e hoje, doutor? Vitor, eu acho que sim. Inclusive, foi uma opção estratégica do Supremo Tribunal Federal a inserção destes julgamentos, destes 4 réus, no plenário físico, porque eram, no meu entendimento, do que eu conheço dos autos, aqueles 4 réus onde a condenação seria mais simbólica. São réus que filmaram todos os acontecimentos, publicaram nas redes sociais, fizeram lives enquanto invadiam os 3 poderes, ali os prédios dos 3 poderes, incitaram outras pessoas para que elas invadissem, para que elas praticassem atos violentos, e dada a complexidade dos fatos praticados por cada um desses réus, e principalmente a robustez probatória, a quantidade de provas que eles mesmos produziram contra si, era muito fácil a condenação de cada um deles, e seria muito fácil é muito fácil a utilização destes 4 como exemplo para a sociedade e como resposta aos demais acusados. Então, os próximos que serão julgados no plenário virtual, muito provavelmente terão a possibilidade de realizarem o que nós chamamos de ANPP, que é um acordo de não persecução penal, e naqueles onde não for possível a realização deste acordo, muito provavelmente as penas serão menores, a depender das circunstâncias. Os acusados sequer estarão sujeitos ao regime fechado. Então, repito, acho que as penas mais elevadas e os casos mais emblemáticos foram os julgamentos destes primeiros dias. Esse é o advogado Acácio Miranda da Silva Filho, mais uma vez com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, doutor Acácio, pela análise, pelos esclarecimentos. Boa noite. Boa noite, Vitor. Um grande abraço. Até a próxima, amigo. Até mais.